Neste vídeo, nós vamos falar sobre a ocorrência de percevejos na cultura da soja e o correto manejo, garantindo melhores índices de produtividade. Os insetos são a maior parte dos organismos que prejudicam as lavouras das mais diversas culturas no Brasil e no mundo. Dentro deste grupo, destacam-se o complexo de percevejos. O cultivo de soja, em especial, sofre grandes perdas com a ocorrência destes insetos, podendo chegar a níveis de até 50% de dano quando a praga foge ao controle e ultrapassa os níveis adequados de ação. Dentre as espécies de percevejo, destacam-se o percevejo verde grande, Nesara viridula, o percevejo verde pequeno, Piezodorus guildini, o percevejo barriga verde, de Dichelopsis furcatus ou Dichelopsis melacanthus, e o de maior ocorrência é o percevejo conhecido como percevejo marrom, Euschistus zeros. Essas espécies pertencem à família dos pentatomídeos, com características morfológicas bastante habituais, como o formato triangular do seu corpo. Todas elas são polífagas, ou seja, se alimentam de mais de uma espécie vegetal, podendo atacar a soja, o milho, o trigo, entre outras. Entretanto, principalmente o percevejo marrom apresenta preferência por se alimentar da soja, o que aumenta os riscos de ataque, especialmente em regiões que vão do norte do Paraná ao centro-oeste do país. Mas existem relatos da ocorrência dessa espécie em áreas mais frias, como regiões do Rio Grande do Sul. Desta forma, é de extrema importância reconhecer as espécies ocorrentes, saber sobre o seu hábito, sobre o seu ciclo de vida, o seu nível de controle, justamente para garantir que o manejo seja o mais adequado e o mais eficiente possível. As injúrias podem ocorrer diretamente nos grãos, reduzindo o peso e o tamanho, ou indiretamente, afetando a qualidade e causando o aborto de grãos e de vagens. Essas injúrias são decorrentes da alimentação do inseto, ou seja, ele suga diretamente os grãos e durante essa atividade ele injeta algumas toxinas na planta, e elas podem causar diferentes distúrbios fisiológicos, como por exemplo a retenção foliar, que vai causar prejuízos para a colheita. Outras injúrias decorrentes da atividade de alimentação também podem ser observadas, como a redução na percentagem de germinação e no vigor da plântula. Importante lembrar que estes danos são cumulativos durante o período de formação das vagens e de enchimento dos grãos, e que a picada do percevejo pode servir como uma porta de entrada para fungos e outros micro-organismos que também vão afetar o desenvolvimento da planta. Em relação às características do Euschistus zeros, do percevejo marrom, o próprio nome diz muito sobre ele. É um percevejo de coloração amarronzada. E os percevejos apresentam um aparelho bucal do tipo sugador, ou seja, através de estruturas chamadas de estiletes, eles conseguem se alimentar sugando partes específicas da planta. Quanto ao seu ciclo de vida, ele é um inseto considerado hemimetabólico. O que é isso? É um inseto que tem um ciclo incompleto e passa por 3 estágios de desenvolvimento: ovo, ninfa e a fase adulta. Os fatores ambientais, bióticos e abióticos também interferem significativamente na duração do ciclo e na mortalidade dos insetos. Normalmente, em temperaturas que variam de 24 a 27 graus Celsius, o tempo estimado para chegarem da fase de ovo até a fase adulta é de 25 a 30 dias, mas esse período pode ser acelerado quando as temperaturas forem mais altas ou pode ser retardado quando as temperaturas forem mais amenas. Além disso, em lavouras com uma biodiversidade maior, onde os inimigos naturais são preservados, a mortalidade da praga, como dos percevejos, é muito mais alta. Essa informação sobre o potencial biótico da espécie contribui para o entendimento da ocorrência da mesma na lavoura e para as práticas adequadas de manejo. No caso do percevejo marrom, em uma única safra nós podemos ter até 4 gerações, ou seja, se as decisões de controle não forem tomadas no momento correto, a população aumenta substancialmente e os danos também. É importante lembrar que os percevejos passam a apresentar perigo à lavoura a partir do 3º instar ninfal até a sua vida adulta. A dinâmica populacional também acontece de forma mais ou menos estabelecida. Os primeiros percevejos adultos são observados na lavoura de soja no final do estágio vegetativo da cultura.
Estes insetos, eles são oriundos da safra anterior. São, desta forma, adultos velhos com um potencial biótico já afetado pela idade. Eles iniciam a sua alimentação quando a cultura está entrando no período reprodutivo e começam então a oviposição dos ovos que darão origem à primeira geração de adultos da safra em questão. Este período, até R2, é chamado de período de colonização dos percevejos na lavoura. O período em que a cultura está em formação de vagem, os chamados canivetinhos, até o total enchimento dos grãos, ou seja, de R3 a R6, é o mais preocupante, pois os danos oriundos dos ataques ocorridos nessa fase trazem prejuízos consideráveis. O período R3 é um chamado de alerta e de R4 a R6 é conhecido como período crítico, que coincidem mais ou menos com os meses de janeiro e fevereiro. Até este estágio fenológico da cultura deve-se manter um monitoramento rigoroso, a fim de controlar as populações, seguindo sempre os níveis de ação recomendados. Aproximadamente em R7, quando a planta está entrando numa fase de maturação, a população de percevejos atinge o seu pico, e a partir deste momento, o controle pode ser menos rigoroso. Quando a lavoura atinge a maturação plena, entrando em R8, os percevejos iniciam um período chamado de dispersão, onde eles vão migrar para plantas hospedeiras alternativas, como por exemplo o leiteiro, um amendoim bravo, feijão guandu, carrapicho carneiro, entre outras. E depois eles passam para os nichos chamados de nichos de oligopausa, onde eles podem ficar por até 7 meses até terem novamente a soja no campo. Através desta dinâmica é possível perceber a importância do manejo de percevejos durante a safra e também durante a entre-safra, pois a partir dessas populações remanescentes que ficam em plantas hospedeiras, sob a palhada, em nichos alternativos, é que será formada a população de colonização da safra seguinte. Em palavras claras, quanto menos remanescente nós tivermos na entre-safra, melhor vai ser para a próxima safra. Em relação ao controle dos percevejos, a utilização dos produtos químicos sintéticos, os agrotóxicos, prevalece. Entretanto, as opções de grupos químicos disponíveis no mercado não são muitas. Nós temos basicamente 3 grupos: os piretroides, como a lambda-cialotrina, os neonicotinoides, como o tiametoxam, e os organofosforados, como por exemplo o acefato. Existem outras moléculas, mas que pertencem a esses 3 grupos químicos já citados. E além disso, muitas vezes essas moléculas vêm misturadas nos produtos comerciais, como por exemplo produtos que têm tanto neonicotinoide como piretroide. O que eu quero dizer com isso é que o cenário de possibilidades para o controle de percevejo é bastante preocupante e que a cada safra o produtor precisa conhecer e entender mais sobre essa praga para realizar o manejo corretamente. A rotação de princípios ativos e preferencialmente de grupos químicos nas pulverizações é obrigatória, pois isso auxilia na seleção de populações não resistentes, que tem sido a maior preocupação dos sojicultores no momento do seu cultivo. Além da rotação destes grupos químicos, é importante priorizar sempre as aplicações nos momentos corretos, quando o nível de ação é atingido. Hoje, os níveis estabelecidos são de 2 percevejos por metro linear quando se trata de lavoura para grãos e de 1 percevejo por metro linear quando a soja terá como objetivo a semente. Estes níveis são obtidos através de monitoramento, principalmente com o pano de batida, um instrumento simples e que tem se mostrado eficiente para amostragem. Além do pano de batida, outras tecnologias têm sido desenvolvidas e testadas para o correto monitoramento desta praga, como por exemplo armadilhas automáticas que capturam estes insetos por diferentes formas de atração, como por exemplo os feromônios sexuais. O manejo incorreto com a tomada de decisão errônea é o principal motivo da ocorrência de populações resistentes, não apenas na soja, mas para outras culturas. As operações devem ser realizadas de forma consciente e operacionalmente corretas. Ou seja, além de decidir pelo produto correto, fazer a aplicação no momento correto, é preciso se preocupar com a manutenção e conservação dos implementos, dos pulverizadores, com a correta escolha das pontas de pulverização, com a velocidade de aplicação e não se esquecer de operar sempre nas melhores condições meteorológicas.
Junto a essas características, é importante lembrar que os percevejos ficam, em grande parte do tempo, no terço médio e inferior da planta, ou seja, nós precisamos fazer com que o produto chegue até o alvo, que é a praga. Além dos produtos químicos, o controle biológico também tem aumentado substancialmente nos últimos anos, por fatores agronômicos, ambientais e por fatores sociais. Mas quando se fala em controle biológico, vale salientar que não são apenas os inimigos naturais introduzidos que fazem a diferença, mas a simples conservação ambiental, com a preservação da biodiversidade, faz total diferença no momento do manejo. Isso é possível através da utilização de produtos químicos seletivos, ou seja, aqueles que matam a praga, mas que não matam os inimigos naturais. Outra possibilidade é a liberação de agentes que auxiliam na mortalidade do Euschistosauros, por exemplo, como os parasitoides de ovos. Há alguns anos, na década de 70 e 80, programas de controle biológico de pentatomídeos foram iniciados com a utilização de uma vespinha chamada Trisolcus basalis, que na época era utilizada com o foco no controle do percevejo verde grande, o Nesara viridula. Hoje, a vespa que tem sido utilizada é o Telenomus podise, que tem se mostrado eficiente, aumentando os níveis em até 70% de parasitismo do percevejo marrom em áreas de soja. De maneira geral, é importante conhecer a dinâmica da praga, os níveis de ação, as metodologias de amostragem e de controle, assim como se preocupar com a correta colocação do produto, seja químico ou seja biológico. Além disso, a escolha da cultivar de soja a ser utilizada também interfere muito no manejo de pragas. Por exemplo, cultivares mais precoces apresentam riscos menores em relação à ocorrência de percevejos quando comparada a cultivares mais tardias. Cultivares adequadas também ao zoneamento climático contribuem para a melhor sanidade da lavoura, com consequente menor problema em decorrência do ataque de insetos pragas como um todo. Em suma, as recomendações para se manter a lavoura livre de percevejos são básicas. Colheita bem feita para não sobrarem grãos no chão, que servirão como alimento para os percevejos, além da eliminação de plantas daninhas, que servem como hospedeiras alternativas para essas pragas. O monitoramento efetivo, com entradas na lavoura pelo menos uma vez por semana, garantindo os níveis de ação. O uso de inseticidas com poder de choque e residual, para que a planta tenha proteção por mais tempo, não se esquecendo sempre da rotação dos grupos químicos destes produtos. A aplicação de produtos no momento certo, quando o número de percevejos atinge o nível de ação estabelecido. Com estas práticas de manejo sendo corretamente realizadas, nós conseguimos garantir melhor sanidade vegetal, aumentando assim os índices de produtividade da lavoura.